Agora, o senhor secretário proceder à leitura do primeiro projeto que está para discussão. Projeto de Lei Ordinária número 05449/2025. Urgência. Iniciativa do prefeito Eduardo Pimentel. Autoriza a incorporação da Curitiba S.A. pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba, COAB. Publicar a apresentação no Diário da Câmara número 11.513, de 6 de junho de 2025. Regime de urgência. Emenda substitutiva 035-005-2025. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão o projeto. Então, o líder do governo inicia sempre a discussão, o vereador Serginho do Posto. Na sequência, a vereadora Georgia Prates, líder da oposição. Aí depois passaremos a lista dos inscritos, se aqueles vereadores não estiverem contemplados com a discussão já dos dois líderes. Aqueles que estiverem contemplados com a discussão, logicamente, não precisam discutir os projetos também. Então, de imediato, passamos à discussão do primeiro projeto em pauta. Vereador Serginho do Posto, como líder da base do governo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa. Cumprimento os vereadores, imprensa presente, representantes sindicais, servidores do Executivo nesta sessão de hoje. E com muita atenção eu gostaria que Vossas Excelências prestassem um pouco mais de atenção, porque a minha voz não está colaborando também para que talvez tenham clareza na minha fala. Eu vou me esforçar bastante aqui. Nós estamos discutindo um projeto que pretende fazer uma incorporação e uma extinção de uma companhia. Nós estamos falando da Companhia de Desenvolvimento Curitiba S.A., uma empresa que foi fundada em 1963, e ela tinha no seu escopo o desenvolvimento e um planejamento de atender principalmente, e a época que ela foi criada, foi para que atendessem os lotes da cidade industrial. Quando se instalou a cidade industrial de Curitiba, existia um planejamento para que aquelas áreas que foram destinadas às indústrias pudessem ser administradas por essa companhia. Ao longo dos anos, ela vem sofrendo amargos prejuízos. Quando nós falamos em prejuízos, nós estamos falando prejuízos orçamentários. Portanto, é importante trazer alguns dados para vocês. E a Prefeitura pretende transferir o ativo e o passivo dessa empresa para a Companhia de Habitação COAB Curitiba. Qual o objetivo disso? O principal objetivo é que a COAB, no seu know-how e a sua, hoje pode-se dizer, tecnicamente falando, tem toda a capacidade de absorver esse trabalho que é desenvolvido pela Curitiba S.A. Hoje ela tem a capacidade técnica, o know-how da regularização fundiária, que esse é um dos principais, no dia a dia, é um dos principais serviços que a Curitiba S.A. também presta. Portanto, nós estamos estancando um gasto que hoje o custeio dessa companhia chega em torno de 8.400.000 anos, para deixar também que esse prejuízo não se acarrete ao longo dos anos. Então, nós estamos falando do período de 63, e a linha do tempo nos remete hoje a uma companhia deficitária. O fato dela dizer que ela está deficitária, mas ela tem bons ativos que serão incorporados também na COAB. Então, nós temos que também entender que essa gestão, quando você transfere empresas, e diga-se de passagem, as duas companhias são municipais. Nós estamos falando de SA, empresas SA, mas elas são municipais. Ou seja, todo o avalista, quem é o avalista é o executivo, é a prefeitura das duas empresas, em todos os sentidos. De forma administrativa, isso vai fazer com que nós tenhamos uma economia no custeio dessa companhia e estanque esse prejuízo. A partir da sua extinção,
e dentro das regras da lei federal, que é a lei de incorporação e extinções das companhias, ela também seguirá todos os seus ritos. Então, nós temos o rito da passagem dessa incorporação para outra companhia. Isso é regrado por lei federal e ela será feita desta forma, juridicamente obedecendo todos os critérios dessa incorporação. A companhia Coab, por sua vez, tem um quadro técnico e a condição de desenvolver não só o passivo, mas também como ativo, de forma positiva. Porque hoje, o principal objetivo e as metas da companhia é gerar programas de habitação na construção de habitações. Nós estamos falando que o programa de habitação, ele continua firme e forte, e com essa incorporação a gente acredita que a Coab terá condições mais céleres de regularizações fundiárias, mais condições no dia a dia de produzir mais unidades habitacionais, e é o principal objetivo da Coab. Então, nós estamos trazendo uma companhia que hoje é deficitária, uma companhia que está no dia a dia desenvolvendo essa política pública importante, e há uma meta, é importante frisar aqui que existe uma meta no programa do governo do atual prefeito Eduardo Pimentel, que é uma meta ousada de 30 mil novas moradias e regularizações durante o período da sua gestão. Então, nós estamos falando assim de uma meta num espaço de tempo de 3 anos e meio, mas a cada mês tem sido entregues unidades habitacionais na nossa cidade. Isso, acho que é muito evidente, vocês estão observando os programas que estão acontecendo. Mas deixa eu só pegar um dado aqui que eu acho que é importante trazer para vocês aqui. Hoje ela vai transferir um ativo acima de 10 milhões que serão incorporadas pela Coab. Esse ativo, ele significa, dentro do escopo da Coab, um valor considerável desses ativos. E nós também temos que entender que quando uma companhia incorpora a outra, ela também terá responsabilidade passiva. A responsabilidade trabalhista, a responsabilidade jurídica, ela tem esta responsabilidade que não exime, mesmo na sua extinção. Então, a continuidade da gestão dos ativos e passivos será da Coab. O princípio da eficácia da administrativa, também que está sendo feito por essa absorção, é de integrar as técnicas que compõem o conceito de governança também. Nós estamos falando aqui dentro do campo da administração pública, em que tem que se mostrar cada dia mais eficaz frente às políticas públicas que a cada dia nos traz aos desafios da cidade. De forma muito breve, talvez vocês entendam um pouquinho mais da incorporação societária. A operação a qual a sociedade é absorvida, ela também tem um objetivo principal, não só de fazer com que essa gestão ela se promova políticas positivas ao município, mas também ela faz com que, em algum momento, e ao longo dos anos, todas as administrações que passaram observaram que a empresa vinha demonstrando alguns resultados negativos, e tem um momento que o gestor público, nesse caso o prefeito, entende que tem que estancar esse gasto. Na regularização fundiária, a titulação aproximadamente de 3 mil famílias de diferentes regiões, dentre imóveis Curitiba S.A., que se adequam nos processos de regularização fundiária, REURB, a incorporação também tem objetivos e traçados na Caravana Nacional da REURB e focará na qualidade de vida digna para as pessoas de baixa renda. Isso é um comando constitucional que a gente não abre mão. O direito à moradia adequada, segura e digna, com condições de habitabilidade, acessibilidade e principalmente com os pilares que elegeram o senhor prefeito Eduardo Pimentel, com foco nas pessoas em situação de vulnerabilidade.
A função social da Curitiba S.A., antiga cidade industrial, talvez ela tenha cumprido também seu papel. Só que quando ela foi fundada e foi criada, eu já disse em 1963, que houve uma desapropriação de terras do velho Prado do São Sebastião, chamado bairro Prado Velho, e que iniciou-se esse processo de transferir, implementar a cidade industrial. Na época, 43 milhões de metros quadrados. E essas demandas eram ligadas à infraestrutura, desenvolvimento, à consolidação da sustentabilidade da produção. E hoje nós temos empresas que são referências dentro da cidade industrial. Nós temos diversas multinacionais que estão em franca operação desde quando foi iniciada, em 1975, já se vão 50 anos. E essa sociedade mista, dentro do programa de regulação fundiária, também cumpriu, delimitado com seu estatuto social, ou seja, também cumpriu a função social. Mas se incorpora pela Coab, porque executa, de fato, e executará as remanescentes sociedades de economia mista, que será absorvida por esta. Tanto a Curitiba S.A. quanto a Coab são sociedades mistas, cujas criações foram autorizadas por lei, e por isso que esta casa está alterando e modificando e apresentando essa nova lei, na forma em que as empresas estatais possuíram a mesma personalidade jurídica. Então, nós estamos falando da personalidade jurídica do mesmo direito privado, a incorporação, a racionalidade da máquina pública, que também é o princípio da eficiência administrativa. Volto a repetir. Portanto, a Coab já possui um vasto conhecimento técnico, um reconhecimento da Coab, ela vem ao longo dos anos se aprimorando, e a gente acredita que essa incorporação, não só pelo fato de estancar uma empresa que hoje está apresentando dados deficitários, mas também dando uma condição para que a própria Coab possa absorver um capital muito positivo para políticas habitacionais. Esse é o principal motivo. Esse é o principal motivo. Todos os cuidados com os servidores que, de alguma forma, serão afetadas pelo processo de extinção, têm suas garantias trabalhistas, e, se possível, a incorporação dentro dos quadros, porque são servidores selitistas. Alguns estavam até ligados à Fundação Alfa, que é a previdência desses selitistas. Então, porém, todas as garantias deles serão preservadas na extinção. O período de extinção, ela vai se obedecer, porque não é fechar hoje, amanhã já começar a funcionar, ela tem um tempo de transição, que esse tempo é o tempo em que você incorpora os bens, incorpora os ativos, incorpora os passivos. Portanto, a notícia boa é que tem um ativo de 10 milhões para ser incorporado na Coab. Isso eu acho que é muito importante frisar aqui, tendo em vistas os pareceres colocados e anexados aos projetos. Também foi feita a aprovação dessa incorporação pelo Conselho Municipal de Gestão Pública. Nós temos um conselho, a Prefeitura possui um conselho em que observa-se estas questões no dia a dia da cidade. E nós entendemos, nesse momento, ser urgente esta incorporação e a sua extinção. Então, eu peço aos vereadores uma atenção muito especial ao que nós estamos fazendo, e a medida não pode ser feita por decreto, ela tem que ser feita por lei. O prefeito Eduardo Pimentel tem buscado a eficácia na sua máquina, na máquina pública, na administração pública, melhor dizendo. Eu acho que esse é o olhar que os gestores têm que ter, um país que vive desafios, e Curitiba não é diferente. Portanto, a extinção e a incorporação da companhia, que deixa de ser deficitária e você estanca um gasto, nós estamos falando de gastos de 8 milhões e 400 ano, que é o custeio, e isso gera uma economia. Portanto, também tem razões para ser feito desta forma. Tem alguns pontos
também que devem ser elencados aqui, que eu já disse, mas é o fortalecimento da Coab, a redução das despesas, a facilidade da aquisição, da gestão dos entraves jurídicos e burocráticos, a governança pública, a base legal sólida que nós estamos falando, pela Lei Federal 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, a Lei 13.303 de 2016, que é a Lei das Estatais, que confere toda a segurança jurídica na sua incorporação. Também, precedente às outras administrações públicas, a administrativa e modernização da máquina, como eu venha dito. A continuidade dos serviços, isso que é muito importante. Nós estamos falando para evitar a duplicidade das funções das empresas, nós estamos falando também da necessidade da reestruturação, da facilidade de adaptação do município e também aproveitar os ativos que são mais importantes. Isso garante toda a condição de desenvolver e garantir as políticas públicas do município. De forma muito objetiva, isso acontece muito em outros governos, em outros municípios, no governo federal. É uma condição onde que você observa que é possível cortar gastos e aprimorar o serviço que talvez de uma mesma forma seja praticado por duas companhias com a mesma características. Então, portanto, eu abro para a parte, não sei se eu tenho a parte, vereadores? Tem a parte? Então, eu abro para os apartes. Quem? Temos 3 apartes, vereador Jasson Goulart, Laís Leão e João Bétega. Ok, eu só peço, eu tenho mais 4 minutos? 4 minutos totais que não são prorrogados. Se puderem ser breves, eu agradeço. Serei bem breve, vereador Serginho. Bom dia a todos, senhor presidente, Leônidas Dias, presidente do exercício. Eu acho que trata-se aqui de uma modernização da gestão. Nós estamos falando de uma empresa que foi criada em 1963, ou seja, há mais de 60 anos, cumpriu o seu papel importante na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa Curitiba, mas que precisa, como toda empresa, se reorganizar, se restabelecer. Aqui, nesse caso, até quero citar aqui um artigo previsto na Constituição Federal, que trata, inclusive, da incorporação, né, que fala do princípio da eficiência, né, previsto no seu artigo 37, no caput da Constituição Federal. A fusão visa racionalizar a estrutura administrativa e evitar sobreposição de funções. Então, eu acho que é disso que se trata, modernizar, eficiência para a máquina pública e também fazer com que, sendo essa empresa, Curitiba S.A., incorporada à Coab, vise atender melhor as famílias e também dando um direito maior à moradia aqui para as pessoas da nossa cidade de Curitiba. Eu acho que a modernização é eficiência na máquina pública. Obrigado, vereador. Foi bem objetivo, obrigado pela colaboração, é isso mesmo, é o princípio. Vereadora Laís Leão, a próxima. Obrigada pela parte, vereador Serginho. Eu gostaria de pontuar que pensei muito sobre esse projeto e decidi que hoje vou votar favorável à tramitação, né, à aprovação dele, especialmente por causa da questão dos moradores do Sabará, que hoje vivem um grande dilema vinculado à questão da moradia, porque estão em terrenos que historicamente pertenciam à Curitiba S.A., pagaram por um processo de regularização fundiária que não foi concretizado. O meu entendimento é que essa incorporação pela Coab pode facilitar o trâmite para que essas moradias, para que essas pessoas que moram no Sabará, estão há cerca de 30 anos pedindo a regularização fundiária desses terrenos, possam ter finalmente a sua moradia regularizada. Porém, eu tenho 2 dúvidas, vereador, se você puder esclarecer, eu sei que tem pouco tempo, mas a minha dúvida é especialmente com relação às dívidas da Curitiba S.A., como é que isso vai acontecer, e também se tem a previsão de nomeação de peritos para laudo de avaliação do patrimônio da Curitiba S.A. Vereador, então, assim, em relação às dívidas, a Coab, ela absorve o passivo e o ativo. Então, se tiver dívidas, com certeza ela também. E se tiver os ativos, nós temos aqui um bom ativo de 10 milhões, isso significa um valor que agrega muito no dia a dia. E quanto à transição, ela vai obedecer aos critérios. Porque quando você tem um critério de transição, nós estamos fazendo as incorporações, elas serão avaliadas, e com certeza com peritos. Nós temos dentro do quadro da Coab, acho que existe um setor técnico, e nós temos a CAI do município de Curitiba, que é a nossa Comissão de Avaliação de Imóveis, que auxilia no dia a dia também
dessas avaliações. Eu passo ao vereador João Beto, que pode ser, vereador, 1 minuto. Vou ser bem breve, vereador. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. O que me preocupa no projeto, votar sim no projeto, mas seria melhor fazer a extinção da companhia em vez da incorporação, vereador. Mas só vou fazer um breve à parte. Nós apresentamos uma emenda por parte da base e nós estaremos votando também a emenda junto ao projeto. A incorporação e a extinção. Agradeço a sua observação, vereador. Porque vai assumir também as obrigações da companhia Curitiba S.A., que tem uma dívida de 700 milhões de reais, que é muito elevada. Apesar de ter um capital social de 200 milhões, apenas 50 milhões de patrimônio. Então, algo que tem que ser pensado no município é como vai ser para pagar essas dívidas da Curitiba S.A., e a incorporação tornaria isso muito mais complicado do que você liquidar essa sociedade. Então, agradeço ao vereador pela emenda e pelo meu tempo está acabando, depois eu falo um pouquinho mais. Obrigado. Perfeito. Eu agradeço, vereador, sua observação, mas de fato, nós observamos que era necessária uma emenda corrigindo. E, portanto, a emenda foi proposta. Eu peço apoio também de todos os vereadores à votação no projeto e na emenda proposta. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado ao vereador Serginho do Posto. Próximo vereador inscrito para a discussão, vereadora líder da oposição, vereadora Georgia Prats, do PT, com a palavra por 20 minutos, vereadora. Bom dia. Obrigado, senhor presidente em exercício. Bom dia a todas, todos e todos. Bom, eu gostaria muito de ser breve para poder conseguir passar a parte, devido ao número de pessoas que se inscreveram para fazer a fala sobre esse projeto. Mas eu gostaria também já de manifestar, logo de frente, a minha posição contrária a esse projeto, pedindo atenção especial a alguns pontos críticos que eu vou levantar aqui agora em referência a esse projeto. Primeiramente, eu vou destacar que a questão do regime de urgência que limita completamente a nossa capacidade de análise desse projeto. É um projeto que mexe com o futuro da política habitacional da cidade e não pode ser tratado com essa pressa toda e sem planejamento. E aí, então, no primeiro ponto, eu quero destacar aqui que nós recebemos apenas 3 páginas de texto sobre esse projeto, um ofício simples e uma mensagem, número 028, com um parecer da Procuradoria-Geral do município. Então, não há nenhum levantamento de eventuais passivos, não há nem mesmo nenhuma estimativa de impacto jurídico, fiscal ou operacional, e não há relatórios financeiros detalhados também, então não tem como votar com responsabilidade uma questão tão complexa, dispondo de informações tão superficiais. Diante dessa superficialidade toda, acho que não há possibilidade da gente também fazer a legalidade aqui de um projeto que está em xeque. O segundo ponto também crucial e de ordem legal, que precisa ser sanado, e aí aciona aí o vereador Serginho, é que analisando também o Estatuto da Social da Curitiba S.A., eu identifiquei que no artigo 15, inciso 5, existe uma exigência obrigatória de Assembleia Geral Extraordinária, especificamente convocada para aprovar qualquer tipo de incorporação. E aí eu questiono se essa Assembleia realmente aconteceu, se aconteceu onde está a ata que comprova, né, que essa deliberação foi feita, e não ter acesso também a documento que compromete total a legalidade e a legitimidade desse processo. E essa não é também uma forma apenas burocrática de lidar com isso, mas nós não podemos ignorar essas exigências, correndo risco futuro de questionamentos legais que podem trazer prejuízos ainda mais para a cidade, inclusive gerando judicializações futuras com o custo do erário público. E um terceiro ponto, e talvez mais essencial, se refere à profunda diferença das finalidades institucionais das duas empresas envolvidas. O artigo social da Curitiba S.A., no artigo 5º, ele descreve que o objetivo da Curitiba S.A. é o mercado imobiliário e industrial, gestão e comercialização de ativos imobiliários. Aqui, então, a gente está falando de juntar duas empresas como se houvesse alguma duplicidade nessas empresas, e não há. A Curitiba S.A. ela é voltada para a regularização fundiária de indústrias, de empresas e não de moradia. E aí, então, nós temos duas finalidades diferentes que vão ser juntadas numa só. A vereadora Laís, por exemplo, cita o Sabará, que é uma questão de moradia habitacional, que então quem cuidaria seria a Coab. Essa empresa, Curitiba S.A., ela, na verdade, lida com indústrias e empresas ali na região do SIC. Aliás, na verdade, ela foi criada justamente para isso, né? Para a questão de regularizações fundiárias, e até no próprio site ali da Curitiba S.A., está escrito: promover a regularização fundiária das empresas instaladas nas zonas de uso industrial e de serviço do município, em especial na cidade industrial de Curitiba, onde está também o Sabará.
bairro de Sabará, que nós estamos aí pedindo também a regularização fundiária já há bastante tempo. Então, uma usa uma lógica mercadológica de comercialização de ativos, consórcios industriais, gestão de patrimônio imobiliário, e a outra, então, que tem o Estatuto Social da Coab, no artigo 2º, é totalmente voltado para objetivos sociais, a implementação de programas habitacionais, regularização fundiária, urbanização comunitária e apoio técnico às famílias vulneráveis. São duas empresas, cada uma opera num sentido. Uma voltada, então, para indústrias e empresas, e a outra seria, então, para serviços sociais, que estaria, né, relacionados às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e também a gente lutando o tempo todo por moradia. Então, nós estamos falando de entidades que funcionam sob lógicas completamente distintas. Uma orientada pelo lucro e a outra, então, das famílias mais vulneráveis. Então, como é que nós vamos juntar essas duas empresas em uma só? E dizer que nós estamos com duplicidade no município em relação a essas duas empresas. Não é verdade. Isso não é verdade. Então, a lógica das duas empresas são diferentes. Então, não há duplicidade nisso. O vereador Bétega aqui já se colocou, temos uma dívida imensa de uma empresa. A Coab, nós sabemos, não funciona também. Há muitos anos nós falamos de uma fila da Coab, ou seja, a população ainda espera por habitação, por um programa, um planejamento habitacional coerente no município. São duas empresas que apresentam problemas gigantescos. Nós vamos juntá-las em uma só. Mas tampouco nós temos aqui informações precisas de como isso vai se dar, como isso vai acontecer. E nós não temos alguma coisa que comprove, né, que mostre uma compatibilidade, nenhum estudo técnico também foi entregue aqui, para que a gente tenha hoje segurança e votar nesse projeto com extrema urgência. Então, ou seja, nós estamos aqui arriscando, de novo, fazendo com que essa população mais vulnerável, que vive ali, principalmente na região do SIC, que foi citado aqui, continue na vulnerabilidade, sem saber como nós vamos fazer um projeto de moradia adequado. Porque aqui, então, o próprio vereador Serginho aponta que a empresa, por exemplo, Curitiba S.A., tem amargos prejuízos orçamentários. E o que nós vamos falar sobre isso? Qual é o plano, qual é a ação, qual é o projeto, qual é a resposta para esses amargos prejuízos orçamentários? Então, aqui nessa casa também já ouviu várias vezes afirmações de dificuldades financeiras da própria Coab. Nunca tem dinheiro para fazer as habitações ou um plano de moradia. Então, qual é realmente a verdadeira intenção por trás desse projeto de juntar essas duas empresas? Empresas diferentes, que usam verba pública. Finalidades diferentes, nós vamos juntá-las uma só. Quem, de fato, vai sair perdendo com isso? A resposta já está bem óbvia, né? Com toda certeza, sei o papel que a Coab deveria desempenhar. Porque aqui, na verdade, nós estamos até falando, e aí é um projeto que vai ser votado amanhã, mas nós já estamos falando que o lucro disso, né, ou o que ficaria disso, né? Nós não temos estimativas sobre reais ganhos, né, financeiros sobre essa medida. Mas a gente tem mencionado já um projeto de lei que nós vamos votar amanhã, que é a criação do tal do PARS SA, ou PARSA SA, o PARSA, que vai usar aí um dinheiro supostamente economizado para servir para custear outra estatal. Parece bastante impressionante, né? A gente está realmente colocando tudo embolado, estamos embolando tudo, votando na urgência, colocando cortina de fumaça para passar algo que realmente para a população, até aqui não tem nada que pareça viável e tampouco até aqui alguma explicação que se dê nesse sentido, porque o que a gente quer, de fato, saber é quais são os planos para moradia, para habitação nessa cidade. E aí juntar duas empresas problemáticas em uma só, a gente me parece que vai só juntar um problemão. A ausência dessas informações gera todas as dúvidas possíveis e razoáveis sobre a verdadeira motivação dessa proposta, e aí a gente quer sim perguntar para que serve de fato essa operação, se nós temos aí milhares de famílias que vivem na angústia, na instabilidade, mães solo com filhos pequenos, idosos doentes, pessoas com deficiência, famílias inteiras vivendo em moradias precárias, em área de riscos, e muitas delas há anos aguardando um processo de regularização fundiária que nunca avança. E qual é o projeto para essas famílias? Qual é o projeto para essas pessoas aqui no município? Nada, porque aqui, então, apresentando essa possibilidade de junção, tampouco foi dito qual será, né, por mais que tenha dito, para a gente é importante a regularização fundiária das famílias, para as famílias moradia, mas qual é o projeto juntando essas duas empresas? Qual é a resposta para isso? Unindo
essas duas empresas? Nenhuma. Absolutamente nada. Nenhum cronograma, nenhuma prioridade, nenhum plano operacional, nenhuma palavra sobre mutirões de regularização fundiária para as famílias. Porque essa proposta, ela podia talvez, né, se a gente quisesse também definir o futuro, né, da Coab, talvez a gente pudesse fazer uma proposta que discutisse o mutirão municipal de regularização fundiária, com prioridade para as comunidades ocupadas, áreas urbanizadas precariamente e loteamento irregulares. Poderíamos fazer um plano para isso, uma vez que nós vamos juntar as empresas, ou explicar qual vai ser o papel dessa junção para essas problemáticas, para essas pautas da sociedade. Então, por que ao invés de reforçar a Coab com estrutura e orçamento pessoal técnico, nós estamos diluindo a sua missão numa fusão apressada e completamente mal explicada? Enquanto isso, a fila da moradia cresce, as ocupações aumentam, as ordens de despejos multiplicam e o Estado e o município, que deveriam agir com responsabilidade social, prefere remanejar problemas entre empresas falidas, como se isso fosse resolver um déficit habitacional da cidade. E mais grave ainda também é o silêncio sobre os servidores da Coab e da Curitiba S.A. Gente que construiu a sua trajetória dentro da função pública e agora vê um futuro incerto, sem garantia nenhuma, sem planejamento, sem sequer saber como vai pagar as suas contas no final do mês ou no mês seguinte. Então, gente, essa proposta não é uma solução, é sim uma armadilha institucional, é um tipo de projeto que parece querer esconder a bagunça debaixo do tapete, às custas da dignidade e de quem precisa do básico. Um lar, um endereço, um CEP para o seu emprego. Então, de fato, eu vou propor aqui, faço um apelo, na verdade, para que a Prefeitura, ao invés de ficar tentando juntar empresas problemáticas, que a gente consiga resolver o problema de pelo menos uma delas, e aqui no caso, da Coab. E faço um apelo realmente, se a gente quer resolver o problema de habitação em Curitiba, que a gente convoque aí um mutirão para regularização fundiária, que a gente priorize sim os bairros periféricos, principalmente esse da região do SIC, para o qual foi criado a Curitiba S.A., pensando nas indústrias e nas empresas e não em quem mora naquela região. Então, que a gente faça, então, essa priorização e que façamos audiências também para a gente explicar isso para a população antes da gente incorporar duas empresas tão importantes, e cheias de dívidas e cheias de problemas em uma só. Então, de fato, a gente precisa de programas, de metas, de prazos e de orçamento. Nada disso tem aqui nesse documento, nessas três documentos que nós recebemos. Então, o que Curitiba quer, o que o povo de Curitiba quer é dignidade, é ter onde morar, de fato, com dignidade. E a gente não precisa fazer com que decisões tomadas sem transparência e com total pressa vire aí um plano futuro, né, de problemas reais para a habitação e moradia dessa cidade. Eu vou passar rapidamente a parte à vereadora Ângela. Obrigado pela parte, vereadora. Eu gostaria de dizer que, à primeira vista, tentam nos vender essa proposta como um simples movimento técnico burocrático, quase inofensivo. Dizem que se trata de otimização, de eficiência administrativa. Mas é nosso dever, enquanto representantes do povo, olhar para além da fachada, entender quem ganha e quem perde com esse tipo de medida. Então, aqui é quase uma justificativa de voto. Eu quero dizer que o nosso mandato, junto com os movimentos de moradia, vai seguir vigilante, exigindo transparência, consulta pública e, principalmente, compromisso com a função social da cidade. Não aceitaremos que a Coab seja desvirtuada do seu papel histórico, que é de garantir o direito à moradia para servir os interesses do mercado. Cidade não é mercadoria, moradia é direito e seguiremos firme na defesa de uma política urbana, democrática, justa e popular. Muito obrigada. Obrigado, vereador Ângela. De fato, a gente tem um problema muito sério, que é isso que a senhora falou, né? Parece que está sendo uma coisa simples de ser feita, uma coisa que é básica, nós só vamos juntar as empresas aqui e vamos resolver a questão de moradia. Não é verdade. São duas empresas com finalidades diferentes e estão falando de duplicidade de empresas. Não há duplicidade quando uma empresa é feita, voltada para fazer regularização fundiária de empresas e indústrias, e a outra voltada para fazer regularização fundiária
da habitação, de moradia, de pensar, fazer um planejamento habitacional para a cidade. Então, são duas empresas com finalidades diferentes. Não há duplicidade nisso. As duas têm problemas gigantescos. Nenhuma das duas empresas funciona, essa que é a realidade. Uma tem uma dívida enorme. Como é que nós vamos juntar e falar, não, nós só estamos aqui tecnicamente juntando para que tudo fique bem? Não vai ficar. Para quem mais precisa, não vai ficar. Passo a parte à vereadora Wanda. Obrigada, vereadora Georgia. Bom dia a todas e todos. Esse projeto, ele é muito desqualificado e eu volto a dizer, como já coloquei em outros momentos, trazer projetos em regime de urgência, especialmente quando eles tratam de demandas coletivas, comunitárias, é muito desrespeitoso e é violento. Nosso papel aqui não é estar aprovando o regime de urgência simplesmente porque o prefeito considera que tem a base, a maioria dos vereadores aqui dentro. Então, o que eu quero tratar desse projeto da Coab e de incorporação com a Curitiba S.A., diferentemente do que a vereadora Laís colocou, é que não está dito que as comunidades do SIC Sabará, que as famílias serão contempladas ou, pelo menos, ressarcidas de tudo que já pagaram dos seus terrenos para a Coab Curitiba S.A. Então, se não está dito, eu não posso justificar meu voto favorável dizendo que é em nome dessas famílias, porque, inclusive, as famílias do Sabará podem, mais uma vez, ser prejudicadas depois da união dessas duas empresas, que já atuam muito juntos, vamos combinar. Agora vão dividir como é que a prefeitura, via essa união de Coab e Curitiba S.A., consegue beneficiar ainda mais o capital privado. Eu acho que é isso que a gente precisa colocar. Curitiba tem necessidade de criar uma Secretaria de Habitação com destaque para o interesse social da habitação. Não faz isso, unem duas empresas que atuam pró-mercado imobiliário, especulação imobiliária, e vem dizer que vai atender o princípio constitucional, vereador Serginho, de garantir o direito à moradia. Essa cidade viola o direito à moradia a todo momento. Nós precisamos que a prefeitura, que a gestão do prefeito Eduardo Pimentel, convoque as comunidades e escute. Existem formas de regularização fundiária que podem ser aplicadas imediatamente, algumas que exigem um estudo melhor e, para isso, pode se chamar concursos públicos para que seja estudado planos de regularização fundiária, mas trazer esse projeto de união das duas empresas com interesses diferentes do interesse das comunidades, diferentes da intenção de garantir direito à moradia, e dizer que é para garantir o direito fundamental à moradia é violento. Quem quer garantir direito à moradia constrói, chamando a população, permitindo que os vereadores estudem matéria que não conhecem do direito à moradia e, por isso, vão votar contra a população nesse sentido. Permita que a gente coloque no projeto o controle social, o dinheiro da Coab, todo o dinheiro do Fundo de Habitação, Serginho do Posto e todos os vereadores. Nós precisamos que esse dinheiro do fundo seja controlado por o Conselho. Nós não podemos deixar que simplesmente os técnicos dessas empresas administrem o dinheiro do fundo habitacional. Então, isso não está previsto. Então, que a gente possa votar contra esse projeto e chamar a população em audiências públicas e estruturar o desenho que queremos ver da moradia em Curitiba, da habitação em Curitiba. Não é assinando carta em branco para essas empresas que nós vamos garantir direito à moradia em Curitiba. Tampouco dizendo que essa união tem como objetivo atender as comunidades do Sabará lesadas pela Coab e pela Curitiba S.A. há mais de 20 anos atrás. Obrigada. Eu que agradeço, vereadora Wanda, porque de fato é isso, né? Não tem nada no documento que garanta qualquer situação de regularização fundiária de moradia, que vai resolver, principalmente na região do SIC. Hoje, Curitiba tem mais de 453 ocupações por moradia. São aí quase ou mais de 40 mil famílias aguardando por um plano, por um projeto, pelo trabalho, né, da Coab, pode-se dizer assim. Porque não tem. Não tem. E quando você vai na Coab para pedir informações sobre regularização fundiária, também não há. Não tem até então. O que nós esperávamos, de fato, é que a Coab agora fosse ser
reestruturada no sentido de fazer um planejamento, de usar de fato a verba do município para fazer a regularização fundiária e também construção de casas. Então, a nossa proposta aqui, essa proposta posta aqui, para mim, ela é realmente uma armadilha institucional, ela não está resolvendo ou dizendo que nós podemos, de fato, ganhar com isso. Agora, quem ganha? Alguém vai ganhar com isso, mas com certeza não são os moradores dessa cidade. Juntando duas empresas de critérios diferentes e dizendo que nós temos duplicidade. Não há duplicidade nisso. Está-se que quem quiser olhar no Curitiba S.A. vai ver qual é a finalidade de Curitiba S.A., quem quiser olhar na Coab vai ver qual é a finalidade da Coab, e aí me dizer como é que vamos juntar as duas com problemas tão grandes nesse município, e aí a gente vai ver que, de fato, a gente está aqui com uma situação que não é voltada para a regularização fundiária das famílias e de quem mais precisa. E essa construção, esse tipo, né, de projeto que parece querer esconder a bagunça, como eu falei, não pode ser feito às custas da dignidade de quem precisa do básico, que é um lar, um endereço ou um CEP, né, para se ter pelo menos o seu emprego. Então, eu acredito muito, senhoras e senhores dessa casa aqui, vereadores e vereadoras, que a gente tem o dever de fiscalizar, de questionar e também de proteger o interesse do povo curitibano, e não são interesses escondidos aí nas entrelinhas, ou melhor, nessas linhas mal redigidas, de junção de dois projetos, né, que estão extremamente falidos no município, e que, de verdade, a Coab eu considero que é um dos mais falidos, assim como também, né, já foi dito aqui, pela dívida que tem a Curitiba S.A. Volto a dizer, para mim tem que haver a extinção da Coab e sim a construção de uma secretaria dentro da prefeitura. 30 segundos. Para que se tenha realmente um plano de habitação. A Coab não funciona, a Curitiba S.A. também não funcionou. Então, qual é o plano, qual é o projeto? Acabar com tudo e começar de novo. Para mim tem que ser isso, porque, de fato, o foco da prefeitura tem que ser a regularização fundiária. Volto a fazer o apelo. Vamos aí fazer um mutirão de regularização fundiária, porque é de fato isso que a população precisa. Vamos regularizar os terrenos e as terras que podem ser regularizadas aqui no município. Mas não vamos fazer um plano falido de unir duas empresas falidas. Obrigado, vereadora. Próxima vereadora inscrita, vereadora Indiara Barbosa, do Partido Novo. Com a palavra, a partir do acordo de lideranças, 5 minutos. Bom dia a todos. Obrigado pela palavra, presidente Leônidas. Eu até me animei com a fala aqui da líder da oposição, porque eu também concordo com isso, que tem coisa que tem que reestruturar e começar de novo, e eu acredito que a extinção da Curitiba S.A., é justamente uma medida nessa linha, né? Ou seja, a gente está extinguindo uma empresa que já teve o seu objetivo, já cumpriu o que deveria ter feito lá atrás, que agora não tem tanto sentido, e a gente está reduzindo uma estrutura para fazer um bom trabalho lá na frente. E é o que a gente sente que está sendo feito com a nova gestão da Coab, e aqui eu parabenizo o André Baú, que é o novo presidente da Coab, que está desde o início do seu trabalho realmente comprometido com essa pauta da regularização fundiária, que foi muito falada aqui. Até respondo até a vereadora Wanda, nós, inclusive, participamos juntas de uma audiência pública em que a prefeitura esteve presente, o senhor André Baú esteve presente, ouvindo a população, que é justamente o que vocês pedem, ouvir a população, e que eu concordo que é extremamente importante, assumiu que o que não foi feito nessa pauta de regularização fundiária no passado, mas que está comprometindo, ouvindo as diversas comunidades e trabalhando nessa pauta. Então, é o compromisso do prefeito e é o que está sendo feito até agora. E nós entendemos que, sim, isso pode ser feito de uma forma mais eficiente. Por isso, esse projeto. Então, eu acabei não cumprimentando, mas aqui eu cumprimento também, inclusive, os secretários da prefeitura que estão aqui presentes, os diretores, os servidores que estão aqui nos ajudando. Cumprimento também, aproveito para cumprimentar a Projures dessa casa, né, o senhor Tadá, os procuradores, que trabalharam, inclusive no final de semana, para preparar, vereadora Rafaela, os pareceres técnicos. Então, a gente falou bastante aqui da urgência, corrido, mas eu não sei se todos os vereadores tiveram a oportunidade de ler o parecer técnico da Projures, porque eles fizeram, vereador Kilter, para todos esses projetos que nós estamos votando em regime de urgência, um parecer técnico detalhado, né? Ou seja, quando a gente quer
é corrido, mas dá sim para analisar e fazer um trabalho técnico e de qualidade. Então, por isso, mais uma vez, nós reforçamos a necessidade de se extinguir essa companhia, de fazer um trabalho mais eficiente, mais responsável. Nós, do Partido Novo, acreditamos que o Estado tem que se concentrar nas suas funções essenciais e não manter estruturas que, ao longo do tempo, perderam a sua função estratégica ou se tornaram redundantes, que é esse caso. Então, a Curitiba S.A. sendo incorporada pela Coab permite a racionalização dos recursos públicos, reduz sobreposição de competências, elimina gastos administrativos desnecessários, corta o excesso para fortalecer aquilo que realmente importa. E aí eu faço também um comentário, aproveito aqui para chamar a atenção do vereador João Bétega, que questionou sobre o financiamento e o passivo. Se vocês pegarem até fico olhando a mesa, mas se vocês pegarem o balanço da Curitiba S.A., que é público, está no site, essa dívida de 700 milhões que está, na verdade, é o prejuízo acumulado da Curitiba S.A., é o prejuízo que ao longo de todos os anos, desde a sua criação, foi dando, né, vereador Sérgio? Então, 700 milhões de reais é o quanto a prefeitura colocou de dinheiro ali. Então, se a gente consegue ser mais eficiente e cortar, sendo que a maior parte desses recursos nos últimos anos, que reflete os gastos administrativos, é gasto com folha de pagamento, vereador Zezinho, o senhor sabe. E muitos desses cargos são cargos comissionados e são servidores técnicos. Nós pesquisamos também no portal da transparência da prefeitura, os servidores técnicos são pouquíssimos, menos de 10 servidores, o restante é cargo comissionado. E no parecer da Procuradoria, se vocês olharem, também menciona sobre isso. Após a aprovação desse projeto aqui pela Câmara, esses cargos comissionados ficam extintos. Aproveito também para responder, que também foi questionado, sobre o projeto. É um projeto autorizativo, a gente está autorizando, e depois, sim, vai ser feita a assembleia para efetivar e operacionalizar essa extinção, incorporar, e com essa aprovação aqui, esses cargos ficam extintos automaticamente. Também reforço que o vereador Serginho esclareceu para o vereador João Bétega. Foi feita uma emenda na base para deixar claro essa extinção desses cargos. Senhores também podem pesquisar que isso está claro lá no projeto. Então, só para concluir, é hora, sim, de modernizar, simplificar, abrir espaço para que a iniciativa privada e a sociedade civil também tenham protagonismo no desenvolvimento urbano de Curitiba e façam parcerias com a prefeitura, que é o que está acontecendo. A cidade só tem a ganhar quando o Estado deixa de ser um obstáculo, um peso e um custo para a sociedade. Por isso, nós somos favoráveis a esse projeto. Obrigada. Obrigado, vereador Indiara Barbosa. Próximo vereador inscrito, o vereador Tico Kuzma, do PSD, está em atendimento à imprensa. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Mary Martins, Republicanos. Abre mão, vereadora. Próximo vereador pela sequência, vereador João Bétega, do União, com a palavra por 5 minutos, sem apartes, conforme acordo de lideranças. Bom dia a todos, bom dia imprensa, vereadores, servidores públicos que estão aqui presentes na sessão de hoje. Eu acredito que vou ser bem breve aqui, mas é importante a gente reforçar alguns pontos que eu falei brevemente na minha fala anteriormente, senhor presidente Leônidas. A vereadora Indiara falou do prejuízo acumulado de 700 milhões da Curitiba S.A. Porém, isso se tornou uma dívida. E é uma dívida que vai ser absorvida com a incorporação pela Coab. É com a própria prefeitura, então? A grande questão é a gente pontuar a saúde financeira do município. Isso que me preocupa nesse projeto. Vou votar a favor da incorporação, acredito que é oportuno a gente votar a favor desse projeto, porém, sempre temos que pensar na parte da questão financeira do município, porque daqui a pouco pode acontecer da Coab, daqui a 2 anos, 3 anos, vir aqui nessa casa, pedir um empréstimo para ela poder sanar esse tipo de dívida que a companhia tem. Inclusive, hoje, a Coab é uma companhia saudável financeiramente. Então, tem que ter a preocupação dessa casa, para que a gente possa fazer, quem sabe, em vez de uma incorporação, a exclusão da companhia Curitiba S.A., fazer a liquidação da companhia, para que, naturalmente, a gente não tenha tantos problemas que podem ser gerados com a incorporação. Sempre foi esse ponto que eu passei para o vereador Serginho.
Até foi feita uma emenda acerca dessa questão, porém, no meu ponto de vista, é uma emenda que é um pouco inconclusiva em relação a essa questão da gente incorporar ou fazer a exclusão definitiva da companhia Curitiba S.A. Então, tudo isso a gente tem que pontuar. Acredito que é muito bom a gente fazer a extinção de cargos, assim como a vereadora Indiara, eu sou um vereador a favor da gente desinchar a máquina pública, porém tem que tomar esse cuidado com a saúde financeira do município para que no futuro não hajam tantos problemas referentes a isso. Deixo aqui meu apontamento, agradeço aqui e espero que o voto seja favorável da maioria dos vereadores. Obrigado ao vereador João Bétega, do União. Próxima vereadora inscrita, a vereadora delegada Tatiana, do União também. Com a palavra, vereadora. Bom dia, senhor presidente em exercício, bom dia mesa, bom dia demais colegas, bom dia quem nos acompanha presencialmente e também pelas nossas redes sociais da Câmara. Eu analisei os balanços que estão publicados no site da Curitiba S.A. Eu verifiquei, inclusive alguns do passado mais complexos do que esse dos últimos anos, que há muitos anos nós estamos acumulando prejuízo na Curitiba S.A. Aquilo que foi uma empresa que nasceu com um propósito feliz de proporcionar moradia, em especial para as pessoas que têm dificuldades em tê-la, se tornou um prejuízo gigantesco para os cofres públicos. Ano a ano, o poder público tem que injetar dinheiro para essa empresa. E esses acumulados precisam ser estancados. Imaginem vocês em casa, Vanhone, vereador, decano nosso aqui, quando o senhor tem uma torneira aberta na sua casa, o senhor não busca fechá-la? Quando o senhor vê uma luz acesa, o senhor não busca apagá-la, porque luz que se apaga não se paga? Economias simples, coisas simples, medidas que têm que serem tomadas. Quando todo mundo é a favor, lógico que vai ter pontos A, vai ter pontos B, vai ter pontos C, todo mundo tem a sua opinião. Mas uma coisa é certa, tem que fechar a torneira. Como nós fechamos a torneira para poder investir o dinheiro que é escasso, que vem do contribuinte a duro pesar, que vem das empresas que sustentam o país com duro pesar? Como é que nós vamos fazer? Vamos ter que reenquadrar essas despesas. Eu tenho alguns projetos e proposições que trazem aqui prioridades para as pessoas de baixíssima renda, como os catadores de materiais recicláveis, para que elas tenham prioridade na casa própria. Mas como é que isso vai ser feito com uma empresa que dá prejuízo? A Coab precisa ser fortalecida para poder proporcionar isso. O mais interessante é que eu analisei, como bem disse a vereadora Indiara, que esses prejuízos, 2022, 726 milhões de prejuízo, 2023 o acumulado, 729 milhões de prejuízo, 2024, 726 milhões de prejuízo. Precisa ser enxugado, precisa ser analisado. Isso é o princípio da economicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Como bem disse também o vereador Jasson, a empresa é algo vivo, ela precisa ser reformada. E aqui só gostaria de trazer, por último, os dados de economicidade previstos para os próximos 2 anos e meio. E se atentem, pessoal, a esses números. Em 2025, prejuízo que vai ser, além do prejuízo que vai ser deixado de criar, ainda existe uma previsão de ganhos de 4.320.000. E em 2026, uma previsão de ganho, 8.640.000. 2027, 8.640.000. Nós estamos falando de 21.600.000 em 2 anos e meio. Algo que pode sim ser reinvestido em projetos importantes para a comunidade, como a moradia para as pessoas que mais necessitam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora delegada Tatiana, do União. Próxima vereadora inscrita,
vereadora Camila Gonda, do PSB. 5 minutos, vereadora. Com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente, pela concessão dos 5 minutos de fala. Bom, dia bastante polêmico, cheio de projetos importantes que vieram em regime de urgência e que deveriam, obviamente, ter sido pautados com maior cautela e devida vênia ao processo eleitoral e democrático e legislativo, na verdade, dessa casa. A Curitiba S.A., ao longo da sua história, ela desempenhou um papel na execução do programa de regularização fundiária da capital paranaense, principalmente com foco na eliminação da indefinição dominal de áreas públicas, sejam elas de propriedade titularizadas ou comercializadas em exercícios anteriores. Contudo, não se pode deixar de mencionar nesse projeto a justificativa que colocou a sua inclusão. E aí, no projeto, a gente tem o seguinte: a incorporação proposta no projeto se traduz em medida cuja finalidade é dar concretude ao princípio da eficiência administrativa, a que se encontra vinculada à administração pública, ante a redação do artigo 37 caput da Constituição Federal. E aí vem o ponto. O princípio da eficácia administrativa é outro postulado a que se dá efetividade para a absorção aqui proposta. Haja vista ele integrar o conjunto de técnicas que compõem o conceito de governança. Ademais, a redução do número de entidades que fazem parte da máquina estatal é uma tendência verificada em outras gestões. Que maravilha! A justificativa desse projeto, ela se pauta justamente na despesa de pessoal e uma certa forma de redução da máquina pública. É curioso, não é? É bem curioso que a gente esteja falando sobre redução de máquina pública no momento em que, no mesmo dia, nessa Casa de Leis, a gente vai debater a criação de cargos, tanto na Prefeitura Municipal de Curitiba, quanto na Câmara. Aqui, especialmente falando, na Câmara Municipal de Curitiba, porque esse projeto aqui está ligado diretamente a uma questão da área executiva. Então, isso me traz bastante noção de incoerência a respeito dessa questão. A gente ainda tem que pontuar algo muito importante, diz respeito ao tratamento que será dado aos empregados efetivos da Curitiba S.A. Para onde vão essas pessoas? A economia que se pretende alcançar com essa redução de despesas com o pessoal não pode, em hipótese alguma, incorrer por meio de demissões arbitrárias ou sem a devida motivação administrativa legalmente fundamentada. É imprescindível que sejam respeitados os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que percorrem essa cidade e que fazem parte de toda a administração pública do nosso município. Dívidas. Me digam como a Coab, uma sociedade de economia mista, que tem as suas questões, os seus problemas, justamente de captação de recursos, vai conseguir acolher uma dívida do tamanho dessa da Curitiba S.A. Esse projeto, de fato, ele deveria ter tido um diálogo muito mais amplo. Mas, novamente, projetos que são inseridos a toque de caixa acabam que por se tornar cotidianos, rotineiros, nessa Câmara Municipal de Curitiba. Infelizmente, a gente não tem tempo hábil para conseguir discutir com qualidade técnica e de maneira aperfeiçoada e aprofundada as demais particularidades que cada projeto desse carrega. Mas essa é uma questão que a gente tem bastante curiosidade de compor. Por que fazer essa incorporação agora com a justificativa de redução da máquina pública, de redução de gastos com despesa de pessoal e, no mesmo dia, a aprovação de 49 cargos para a administração pública do município de Curitiba, para cargos que vão, digo novamente, para a Secretaria de Governo. Incoerente. Não existe coerência nesse discurso. Você tira de uma pasta que faz, de fato, o controle imediato, indicado e conversa, de fato, com a população para a questão de habitação popular e você tira esses recursos de um lugar e coloca, para fazer ali uma compensação de danos, talvez? Não sei. Incoerente, não corroboramos com isso e mais. Defendemos sempre a criação de uma Secretaria de Habitação, com bastante recurso público, para lidar com a nossa população da forma correta, dando moradia digna, de qualidade e tratando o cidadão como parte de um processo, e não apenas como um número em um jogo estipulado aí na Prefeitura. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Camila Gonda. Próximo vereador inscrito para a discussão do projeto, o vereador Guilherme Kilter, do Partido Novo. Com a palavra, 5 minutos. Bom dia, caros colegas vereadores. Bom dia, presidente em exercício. Gostaria de subir hoje nessa tribuna para, primeiro, defender esse excelente projeto que a Prefeitura nos envia. Eu sempre, nós, como do Partido Novo, sempre seremos a favor da redução de gastos públicos, da redução da máquina pública e de se enxugar tudo que se refere ao Estado, e esse projeto faz exatamente isso. Conforme o parecer que foi enviado para nós, esse ano será economizado mais de R$ 4.300.000. 2026, 8.600.000, assim como 2027. Será um total de R$ 21.600.000 economizados em 3 anos, do dinheiro público, do dinheiro do pagador de imposto. A pessoa que sai todos os dias de casa para trabalhar, paga seu imposto e quer ver o Estado menor, o Estado reduzido. E aí a vereadora Camila Gonda acabou de subir aqui e falar que é inconveniente, né, para a Prefeitura cortar de um lado e criar do outro. Não sei se a vereadora leu a mensagem da proposição 5451 dos cargos, mas diz exatamente o seguinte: a Secretaria de Finanças informa que a fonte dos recursos relacionados à criação dos cargos na presente proposição efetivamente virá da contrapartida da dissolução da Curitiba S.A., que é de R$ 8.600.000 por ano. E aí, se você faz as contas, vereadora Camila, em 2026, esse projeto de criação dos cargos vai gastar 7 milhões. A economia da Curitiba S.A. é de 8.600.000. Ou seja, em 2026 e 2027 serão economizados mais de R$ 1,5 milhão por ano. Então, sim, vai ser feito o enxugamento da máquina pública, sim, será feita a redução de gastos, e essa gestão e esse projeto da Prefeitura faz isso. Portanto, ressalto que terá meu voto favorável, peço o voto dos colegas favoravelmente, pelo excelente trabalho que vem fazendo nesse projeto, e nós, como Partido Novo, sempre seremos a favor da redução da máquina pública e dos gastos públicos. Obrigado, presidente. Obrigado ao vereador Guilherme Kilter, do Partido Novo. Próximo vereador inscrito, o vereador Éder Borges, do PL. Também está em atendimento aqui ao lado. Na sequência, vereadora Rafaela Lupion, do PSD. Com a palavra, vereadora. Bom dia, senhor presidente em exercício, todos meus pares, vereadoras, vereadores, quem nos assiste de modo online, servidores desta casa e o público presente nas nossas galerias. Excepcional projeto encaminhado pelo Poder Executivo, que traz muitos benefícios, ao passo que promove essa incorporação societária, uma autorização legislativa para tanto, mas visando este fim, que tem muitos pontos positivos, né? A questão da eficiência administrativa, o princípio da eficiência estampado na nossa Constituição Federal, artigo 37, é a empresa a Coab que tem o maior know-how pelo seu primoroso corpo técnico, e aqui eu saúdo todos os colaboradores daquela companhia, na pessoa do seu presidente, André Baú, e um corpo técnico extremamente qualificado, que tem know-how para, assim, incorporar a Curitiba S.A., que foi criada no ano de 1963, já cumpriu, de acordo com o seu estatuto social, a sua função, e se faz necessária agora, com esse enxugar a máquina pública, com esse princípio de eficiência, economicidade, o Estado lato sensu, nas 3 esferas, não pode ser um gigante moroso, pesado, onoroso, inefetivo. Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, ampliar a capacidade operacional e a estratégia nesse sentido, em especial na política de habitação, de regularização fundiária, toda essa governança de modo moderno, tá? E haverá, contudo, menos entraves jurídicos e burocráticos, em especial relacionada à questão imobiliária, o que favorece sobremaneira as políticas habitacionais e urbanísticas da nossa cidade de Curitiba. Isso é de fundamental importância e é o olhar da gestão, e aqui saúdo sim, e temos que cumprimentar, já ouvi nesta casa, não cumprimentem, não parabenizem, estão fazendo sua obrigação.
sim, eu cumprimento, porque em outras esferas, em especial na esfera federal, infelizmente a gente não pode cumprimentar as medidas adotadas. E no município de Curitiba, na gestão do Executivo Municipal, nós podemos sim saudar, porque são ações inteligentes, são ações que visam o bem da população, com economia, com eficiência, com modernidade, uma empresa que será incorporada por outra para trazer, inclusive, uma grande economicidade na ordem de aproximadamente 21 milhões de reais. E é isso que a população espera, é esse enxugamento da máquina pública, a questão da regularização fundiária e tantos outros benefícios, em especial promovendo a qualidade de vida e a moradia digna aos mais vulneráveis. E é nesse sentido o olhar da nossa gestão, com muita racionalidade, com muita eficiência administrativa, respeitando a legalidade e garantindo, sim, dos servidores, aqueles colaboradores, todas as suas garantias e seus direitos. De maneira alguma, quem trabalha será prejudicado, ao contrário, todas essas garantias de defesas de seus direitos serão, sim, cumpridas. Então, nesse sentido, eu manifesto o meu voto favorável, o meu apoio a esta medida, a este projeto de lei, que vai com certeza beneficiar a gestão e a prestação de serviços na nossa capital, Curitiba. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Continuamos então em discussão. Vereador Jasson Goulart. Vereador Jasson Goulart está ausente no momento. O vereador Fernando Klinger. O vereador Fernando Klinger está atendendo a imprensa. O vereador Jasson também. Então, o vereador Zezinho Sabará. 5 minutos, vereador. Bom dia a todos que estão acompanhando essa sessão, vereadores, servidores. Eu quero falar desse projeto porque eu moro na cidade industrial há 38 anos. Eu não tenho dados concretos, assim, anotado, porque eu vim falar da prática que eu vivi há esses 38 anos, que eu conheço um pouco da cidade industrial. A cidade industrial, antigamente, era a SIC. A SIC criada, se eu não me engano, pelo arquiteto urbanista Jaime Lerner. A SIC, ela foi criada não para moradia. A SIC foi criada para formar a cidade industrial. Jaime Lerner desenhou a SIC e para a indústria. Aí as indústrias viriam se instalar na SIC, que era um lugar reservado para as indústrias. E aí foi chegando indústria e foram se instalando ali na SIC, mas a SIC, que era antes de ser Curitiba S.A., não era para moradia, era só para industrial. Tá? Eu conheci várias, inclusive eu trabalhei numa indústria da SIC, eu fui metalúrgico na antiga Prastipar, trabalhei por 2 anos e meio de metalúrgico na Prastipar. Aí depois, então naquela época, a SIC, que ainda não era chamada Curitiba S.A., ela era muito importante para a cidade de Curitiba, porque facilitava a instalação das indústrias. Aí depois que a SIC se formou, muitas indústrias chegaram para a SIC, a qual, que nem eu disse, trabalhei numa das indústrias lá, numa metalúrgica, aí já não teve interesse mais das indústrias se instalar lá naquele local. Aí as áreas que foram, como é que eu falo, elas foram desapropriadas, na época do Jaime Lerner, elas ficaram sem uso. Aí o que aconteceu? O pessoal que veio do interior do Paraná e de outros lugares para trabalhar na cidade industrial, como era a cidade das indústrias, qual eu também vim para a cidade industrial, porque eu precisava trabalhar, né? Eu vim diretamente para a cidade industrial. Aí o que aconteceu? Aquelas áreas que não serviam mais para a indústria, mais afastadas, foram sendo ocupadas por moradores, por pessoas que vieram do interior do Paraná e outros lugares. Tá? Então daí,
depois passou-se a chamar Curitiba S.A., só que depois a SIC e Curitiba S.A., que agora é chamada, não é mais importante para a cidade, porque não tem esse interesse industrial mais. Agora se tornou a maior parte moradias, e hoje ela dá prejuízo para a cidade, que nem está aí um rombo, está aí um prejuízo enorme. Na época era importante, grande cidade industrial. Obrigado, Jaime Lerner, obrigado às autoridades da época e quem formou a cidade industrial. Só que agora não é viável mais a Curitiba S.A. ou a antiga SIC, tá? Porque dá prejuízo. Então, hoje, ela sendo extinta, para quem luta por moradia, para quem diz que é moradia, tem que ser a favor, sabe por quê? Porque algumas áreas que ainda existem, ali na cidade industrial, na SIC, eu que moro ali há 38 anos, eu conheço bem os problemas, conheço bem o crescimento da cidade industrial, que hoje ainda tem problema, mas evoluiu muito. E as moradias que foram se instaladas, algumas já foram regularizadas, as que não foram regularizadas, o Sabará, Barigui, tem várias que não foram regularizadas, mas que existem problemas judiciais que estão sendo estudados, tá? E a SIC, na época, ela tentou regularizar a Vila Nova Barigui, não conseguiu, porque ela não era para moradia, ela não era habitacional, ela era industrial. Aí ficou aquele impasse entre SIC e Coab, até hoje está lá, mais de 40 anos a Vila Barigui sem resolver o problema, tá? Agora sim, passando para a Coab, aquelas áreas podem ser regularizadas. E outra coisa, algumas áreas que ainda são existentes, que podem ser usadas para moradia, vai ser mais fácil resolver esse problema. Por quê? Porque a Coab não pode construir na área da Curitiba S.A. A burocracia ficava aí. A gente queria uma área lá, não, é da Curitiba S.A. Uma praça que a gente construiu lá através de emenda, deu um trabalho danado para passar essa área para a prefeitura. Então agora sim, agora a Coab vai poder usar aquelas áreas que estão ainda sem uso para moradia. Agora eu creio que vai resolver o problema da moradia na cidade industrial. Beleza? Obrigado. Beleza, vereador. Próximo vereador, vereador João das Cinco Irmãos. Bom dia a todos, novamente. Bom, o projeto em questão já foi amplamente debatido, mas quero deixar aqui minha contribuição também. Trata muito também da questão da governança corporativa, né? De alinhamentos, de modernização do sistema da gestão. A gestão Pimentel tem esse compromisso com a população de Curitiba. Haja visto que a anexação, juntamente à Coab, vai gerar também vai cortar uma despesa de aproximadamente 10 milhões por ano. Então, isso também é relevante, tem que ser falado aqui. Governança corporativa, né, é um sistema de regras práticas, de processos que direcionam e controlam uma empresa, visando sempre uma geração de valor sustentável e alinhamento aos interesses de todos. Nesse caso, também de uma melhor gestão dos colaboradores e da população, principalmente, né? Que quando a gente tem uma gestão mais eficiente no sentido de recursos, com certeza sobra mais dinheiro para outras atividades importantes, como já foi mencionado aqui, a questão das moradias populares, que é um compromisso também dessa gestão de avançar nesse quesito, de fazer realmente entregas para a população no dia a dia, que essa fila realmente ande, porque a gente observa que é necessário. Então, por essas e outras questões de alinhamentos de governança corporativa, vai possibilitar o nosso município a ter mais recurso e mais eficiência com o dinheiro público. E também a transparência, que é importante. Curitiba S.A. foi criada na década de 60, era uma outra realidade. Hoje, os tempos vão mudando, obviamente, as necessidades da população também são latentes e precisamos observar isso. Então, dessa forma, para contribuir aqui, não quero me alongar muito, porque já vários vereadores fizeram aqui a explanação,
mas né, a redução aí de número de entidades fazem parte da máquina estatal, é uma tendência verificada, né? Até em outras gestões que tem surtido efeito, né? A gente observa que quanto mais essa transparência, mais aproveitamento aí dos recursos é essencial para que possamos ter uma gestão cada vez mais qualificada e transparente para a população também. Eu acho que, nesse sentido, Curitiba está andando com uma maneira de modernizar também a gestão pública e dar mais eficácia e eficiência. E, principalmente, como até outros vereadores falaram aqui, o Zezinho falou muito bem, a questão de habitação. Temos que estar atento a isso. Temos que estar atento à necessidade da população, modernizar, que de forma que entregue mais. A população de Curitiba merece isso, essa entrega maior aí por parte do município. Então, seria isso, senhor presidente, e termino aqui minha discussão. Obrigado. Encaminhamento do projeto, ressalvada a emenda substitutiva. Para encaminhar, vereador líder do prefeito Serginho do Posto. Eu acho que ficou muito claro a intenção da administração em modernizar a sua condição de oferecer um tratamento a partir do momento da incorporação em que esses ativos farão frente às necessidades da Coab. Existe um processo, que nós estamos falando nisso, que nós estamos autorizando o Executivo a fazer isso. E, posteriormente, existe o processo da incorporação, obedecendo sempre às leis que regem as companhias SAs. Então, nós estamos fazendo nada fora da curva, ninguém está inventando um modelo. Esse é um modelo em que a lei federal determina para que as incorporações, aqui nós estamos fazendo uma incorporação juntamente com a sua extinção. Nós estamos fazendo 2 atos na lei, que nós estamos extinguindo a companhia, incorporando essa companhia a outra companhia. A Coab não vai deixar de atender suas metas de produção de habitação populares, a Coab não vai deixar de cumprir com a meta que foi estabelecida no programa de governo, que é chegar a um número de unidades, eu acho que falei 30 mil, mas eu acho que é 20 mil que foi estipulado, mas se for entre 20 e 30, se puder mais, o prefeito quer fazer, ele tem se esforçado muito. Aqui eu acho que é importante observar que nesses 6 meses, quase todos os meses foram entregues unidades habitacionais. Recentemente no Boa Vista, semana passada no Caximba, bairro Novo do Caximba, e diga-se de passagem, moradias dignas, moradias em que as pessoas têm uma condição de levar sua família com toda a segurança para esses bairros. Estamos falando num modelo que isso é inédito também no país. Acho que vocês visitaram, é quase um modelo de condomínio que foi recentemente inaugurado. E há muitos anos aquela população aguardava o direito à sua habitação. Um outro fator importante, a Coab ela tem o know-how na regularização fundiária. E essas áreas da Curitiba S.A., existem áreas que precisam, como a vereadora Laís citou aqui, precisam ter uma atenção, e a Coab tem feito também, e concentrado um esforço para que, quanto mais números de regularizações acontecerem em Curitiba, melhor. Esse cidadão ele passa a ter o seu direito garantido. Então, nós estamos falando aqui de questões também jurídicas que muitas vezes são entraves no dia a dia de uma companhia que não estava sendo superavitária. Um outro ponto já foi esclarecido ao vereador João Bétega, que ela acumulou prejuízos, não são dívidas, são prejuízos, que é uma forma que o balanço que rege as empresas SA precisa apresentar. Existe conselho, todos os balancetes, existem empresas de auditores externos que fazem auditoria externa dessas companhias, e essas auditorias fazem os apontamentos para que rumo que essas companhias precisam tomar. Mas, de forma administrativa, assertivamente, o prefeito Eduardo Pimentel fez. Outras gestões tiveram oportunidade e não fizeram. Nós estamos estancando custeio
em torno de 8 milhões e 600 ano. Isso, economia da máquina pública, economia do dinheiro público. Então, é importante salientar esses pontos da necessidade desta lei autorizativa. E agora, eu peço o voto aos colegas vereadores, vereadoras, independentes, oposição e a própria situação, que nós aprovemos esse projeto. Nós precisamos sair desse modelo que hoje está ineficaz, vamos dizer assim, pela companhia Curitiba S.A., pelas condições que ela, ao longo dos anos, ela passou, cumpriu o seu papel, e aqui a gente não está nomeando ninguém, não é culpa de gestores, eu acho que talvez isso é um erro administrativo, talvez um foco diferente, que foram tomados em alguns determinados momentos de gestão, e agora resolve se estancar esse prejuízo acumulado. Então, esse é o principal objetivo da eficácia da máquina pública. A máquina pública só tem sentido se ela for eficaz. A máquina pública só tem sentido se ela atender a população, 30 segundos. Que é o objetivo principal. Então, eu peço aos vereadores, base, independentes e situação. Voto favorável. Depois eu, vereador, encaminho a emenda. Continuamos em encaminhamento do projeto, ressalvada a emenda para encaminhar. Líder da oposição, vereadora Georgia Prates, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, acho que falei bastante já aqui em relação a esse projeto ali na minha fala, mas quero também trazer de novo alguns pontos importantes. A gente tem, por parte do Estatuto da Curitiba S.A., um artigo que exige a Assembleia Geral Extraordinária, especificamente convocada, para aprovar qualquer incorporação. De fato, nós temos a necessidade de vários documentos que poderiam estar nessa proposta e não estão. E aí não traz nenhuma legitimidade, não traz nenhuma transparência e não especifica de fato o que vai ser feito de duas empresas falidas virando uma só. Esse é o grande questionamento. Duas empresas que, devo voltar a dizer, têm objetivos diferentes. Uma, então, voltada para indústrias e empresas e a outra voltada para a regularização fundiária em relação à habitação, à moradia e de que forma nós vamos incluir, juntar duas empresas falidas numa só e achar que isso vai ser garantia para a população que precisa de casa hoje no município. Que isso é um tema muito importante, é um dos temas mais centrais hoje aqui de Curitiba, pelo menos para o meu mandato porque nós precisamos que essas pessoas tenham dignidade, tenham o CEP, possam conseguir um emprego, que as crianças estejam matriculadas em escolas, que as pessoas tenham a dignidade de ter uma moradia. Como falei, a Coab já há muito tempo apresenta uma deficiência enorme em relação ao trabalho, ao papel que ela deveria executar, que é pensar um planejamento para a política habitacional no município e fazer o uso dessa verba do município para a habitação ser algo que seja executado. Curitiba S.A., voltada para a regularização fundiária de indústrias e empresas, tem o foco aí na questão de dinheiro, na verdade, dessas empresas ali que giram no município, que não é errado, mas que também tem um outro foco. Então, como nós vamos juntar duas questões diferentes, que como bem explicou aqui o Zezinho de Sabará, SIC é uma região afetada demais por questões de habitação. Antes era voltado, então, para indústrias e empresas, agora não é mais, tem moradias ali. Então, como nós vamos juntar duas temáticas diferentes, não estamos aqui falando de que forma essas empresas vão atuar, de que forma essas empresas vão garantir realmente que a política vai ser assertiva, mas nós vamos votar a revelia. E que fique muito objetivo aqui. Não tem explicações palpáveis e plausíveis nesse projeto, não foi trazido aqui explicações importantes, não se tem aqui a ata que deveria ter para comprovar a deliberação dessa incorporação, de acordo com o próprio Estatuto Social da Curitiba S.A., não se tem informações relevantes aqui sobre o que nós estamos votando agora. Apenas dizer que há duplicidade, não tem duplicidade. Duas empresas diferentes sendo incorporadas em uma só. Não há duplicidade de ação, nem uma solução aqui. Temos, como eu falei, uma armadilha institucional, e aí nós temos também a preocupação com os servidores de ambas as empresas também, que também precisam de respostas objetivas. Não dizer, nós vamos, talvez... Não, nós precisamos de coisas escritas, porque é assim que o município deve funcionar. Quando chega a essa casa, as propostas devem ser tratadas no escrito,
Porque nós estamos votando papéis, nós estamos votando coisas que estão escritas aqui, e muitas delas que foram faladas aqui não estão documentadas. E isso é muito complicado, isso é extremamente arriscado, e o papel da Câmara de Vereadores, que é legislar e fiscalizar um trabalho, de novo, vai ser anulado aqui com essa votação favorável à fusão de duas empresas caóticas, problemáticas e que utilizam a verba pública. Então, de fato, o trabalho do vereador aqui de fiscalização não está sendo executado de novo. E aí, então, eu gostaria muito que toda essa lógica, né, do lucro que parece estar posta agora aqui na nossa frente, não apenas em relação a essa empresa, porque ao mesmo tempo que o vereador Serginho aponta que vai ter, né, uma forma de economizar, amanhã nós vamos votar o valor que vocês já estão empregando para a nova empresa, que é a dos parceiros aí. Então, não tem economia, né? Não tem, agora, o que está acontecendo de fato é o que nós precisamos entender e que, na verdade, a população também merece o entendimento. Porque a economia dessa fusão já está para ser aplicada na empresa dos parça. É absurdo completo que está sendo feito aqui e que, com toda certeza, esse regime de urgência só faz a cortina de fumaça funcionar. Então, é sobre isso que nós estamos fazendo aqui agora. Vou indicar, sim, o voto contrário, porque o que nós precisamos aqui debater nessa casa é política de habitação, é sabermos que nós temos um plano, um planejamento, e aí nós poderemos falar sobre economia, sobre verbas, sobre tudo, quando a gente olhar para as mais de 453 ocupações desse município, as mais de 40 famílias que precisam das áreas regularizadas, e que nós não podemos brincar com isso, porque todo mundo aqui volta para sua casa e vai dormir. A casa de todo mundo aqui tem banheiro, mas tem gente lá fora vivendo em condições subhumanas, e com isso a gente não pode brincar. Com isso a gente realmente não pode brincar. Tem crianças fora da escola, e com isso a gente não pode brincar. Então, empresas falidas sendo unidas, obviamente que não. Obrigado, vereadora. Continuamos em encaminhamento. Não temos mais encaminhamento, então vamos passar para encaminhar líder de bloco, o vereador Pierre Petruzziello. Obrigado, senhor presidente. A liderança do Bloco Progressista Podemos encaminha favoravelmente o projeto, por tudo que já foi discutido pela base de apoio do prefeito Eduardo Pimentel, com muita tranquilidade e segurança, votaremos o encaminhamento, voto sim. Agora sim, encerrado os encaminhamentos, vamos à votação do projeto, ressalvada a emenda. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. Estamos votando o projeto de lei, proposição 005-00449-2025, iniciativa do senhor prefeito, que autoriza a incorporação da Curitiba S.A. pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab. Vereadores e vereadoras votando. Então, 36 vereadores votaram. Vamos ao resultado da votação. Vereador, 32 votos sim, 4 votos não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto. Vamos agora à votação da emenda. Vamos votar a emenda à proposição 035-0005-2025, iniciativa diversos vereadores, começando pelo vereador Serginho do Posto. Pergunto, há vereadores para encaminhar a emenda? Vereadora Indiara Barbosa, para encaminhar a emenda. Rapidamente, presidente Cucuzma, já falamos na discussão sobre essa emenda, que também foi uma sugestão e um pedido nosso, assim como de outros vereadores, que fique claro que é a extinção da empresa, né? Que esses custos que às vezes são duplicados para que realmente se ganhe eficiência no projeto e na gestão da Coab, que fique claro que se trata da extinção da Curitiba S.A., assim como da extinção dos custos, dos cargos, que é o que pesa e é o que resultou aí nesse prejuízo acumulado de muitos anos que nós já mencionamos. Então, encaminho também o voto positivo na emenda. Continuamos em encaminhamento. Para encaminhar, a vereadora Indiara encaminhou como autora, para encaminhar como líder ou autor, o vereador escolhe. Vereador Serginho do Posto, na sequência, a vereadora Jorja Prates, como líder da oposição. Primeiramente, agradeço aos vereadores que votaram pela autorização do projeto.
Esta emenda, ela corrige até, quero agradecer aos vereadores que entenderam que essa emenda é necessário, até recebemos sugestões dos vereadores da base e também vereadores independentes, é o caso do vereador João Bétriga, que entendeu que a melhor redação seria a emenda substitutiva. Então, eu peço aos vereadores para que a gente dê anexação ao projeto, esta emenda também seja voto favorável. Era isso. Continuamos em encaminhamento. Líder da oposição, vereadora Georgia Prats. Obrigado, senhor presidente. Bom, seria até relevante, importante explicar direitinho, né? Se trata essa emenda e falar sobre isso mais, mas de toda forma eu vou dizer de novo aqui, Curitiba merece decisões tomadas assim com total transparência, com profunda análise técnica e principalmente com a responsabilidade social. E não é o que esse projeto traz, independente da emenda que é posta, esse projeto é um projeto falido. E de verdade, mais uma cortina de fumaça, então vou de fato encaminhar novamente o voto contrário, porque a gente não está tendo aqui total transparência em relação ao que vai ser feito com a Curitiba S.A. e tampouco com a Coab. Mas, com toda certeza, já fica dito também que nós vamos fazer todo o contraponto, toda oposição, porque nós queremos um plano habitacional para as famílias dessa cidade. Obrigado. Encerrado os encaminhamentos, passamos à votação da emenda. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. 31 votos sim, 4 votos não. Aprovada a emenda. Para justificativa de voto, o vereador Serginho do Posto. Senhor presidente, vereadores, é importante frisar que foi um processo transparente. Todos os documentos estão à disposição de qualquer vereador, à disposição de qualquer cidadão. Existe um conselho fiscal, existe um conselho diretivo, existem as atas das reuniões. O que foi dito aqui, que a Assembleia ela é um passo posterior à autorização da lei. Então, a Assembleia não é feita nesse momento. A Assembleia de Incorporação, nós estamos atendendo uma lei federal, ela vai seguir esse rito. O rito da incorporação é isso. E todos os documentos que, caso a vereadora tenha dúvida, qualquer vereador pode solicitar que o Executivo disponibilizará, e são documentos postos. Então, não existe qualquer falha nesse processo de documentos talvez não acostados. Então, isso é importante também frisar, para subsidiar, mas todas as informações que a vereadora precisar para auxiliar o entendimento desse processo de incorporação estão disponíveis. Isso, o Executivo, isso é garantido pela Constituição. Nenhum documento, nenhum ato público é escuso. Então, fica assim muito claro que a forma de atuar, independente da necessidade do regime, mas o processo legislativo ele foi feito com lisura. Eu acredito que os vereadores que votaram favoráveis também tiveram a convicção do voto de uma forma muito objetiva e também observando as questões jurídicas de uma incorporação e de uma extinção. Não é desprezado isso. Acho que é importante salientar esses pontos. Era isso a minha justificativa. Agradeço aos vereadores que entenderam também acompanhar o voto favorável na emenda. Obrigado, senhor presidente. Para justificar o voto, o vereador Zezinho Sabará. Presidente, eu só quero bem rapidinho reforçar o que eu falei. Meu voto foi favorável por entender que, dizer aqui que por várias vezes, já que eu moro na cidade industrial há quase 40 anos, eu já participei de muitas lutas ali por moradia, regularização, e os entraves era muito, porque Curitiba S.A. Era para as indústrias e Coab, moradia, então ficava difícil essa negociação. Com esse projeto, eu acredito que esses entraves foram superados. Agora, as áreas que tem ali, que precisa de regularização, e as áreas que ainda podem ser para moradia, vai ser muito mais fácil de prosperar os projetos ali naquela região. Eu me lembro muito bem que quando a gente quis realocar pessoas de fundo de vale, eu tinha um projeto antigo, que era tempo do Monir Chawish da Coab, era para realocar pessoas das áreas de risco. Vila Nova Barigui, Vila Olinda, Alto Barigui e algumas famílias do Sabará. Foi uma luta, porque as áreas que a gente indicava não era possível, porque era da Curitiba S.A., era muito difícil essa transferência, tinha muito
briga jurídica, aí ficava difícil. Portanto, que numa época aí a gente já tinha um recurso, era um financiamento do Banco Fomprata do Chile, que era para fazer moradias, realocar essas pessoas da área de risco. Ou então, o prefeito da época, o Munir da Coab, o prefeito era o Beto, eu levei o projeto para ele falou, não temos áreas. Eu indicava alguma área, não dava certo. Até que tive que indicar, lá onde foi formada a Corbélia, foi eu que indiquei, eu que ajudei a cadastrar todos os moradores dos fundos de vale, beiras de rio, e formamos a Corbélia e a Aquarela. Quase 1.000 famílias foram realocadas, mas foi a Aquarela em área da prefeitura, mas a Corbélia foi em área particular, que era do clube literário, que era ali bem do ladinho da minha casa. Eu indiquei, aquela aprovou, porque daí houve uma negociação, que eu não acompanhei essa negociação, e adquiriram aquela área. Mas nas áreas da Curitiba S.A. não foi possível a gente implantar as moradias Corbélia, que hoje está lá, todo mundo morando bem, todo mundo tranquilo na sua casa, com toda a infraestrutura. Então, isso que nós queremos. Queremos menos burocracia e que os entraves aí sejam resolvidos. Obrigado, presidente.